Gente, terminei a última parte falando do Alencar regional. Deixa eu colocar ele pra cá. Minha carinha pra cá. Eu fico viajando com a minha com a imagem aqui. Opa, peraí, tô passando mais do que eu deveria. Tá, a última parte a gente parou aqui, tá falando do Alencar regional, que na verdade é aquela parte dos romances. Tinha o romance histórico, o romance indianista, e agora a gente está no romance regional, e aqui a gente vai falar das principais características dele. Como eu tinha destacado, esse romance é uma forma que os autores da época encontraram de encontrar um outro caminho para construir heróis nacionais e assim ressaltar o sentimento de nacionalismo que traria uma identidade para o Brasil. E esse caminho é destacando as figuras, no geral masculinas, né, do interior do Brasil. Os sertanejos, gaúchos e o pessoal do Rio e São Paulo, mas do interior do Rio e São Paulo. E eles destacavam as características desse um indivíduo interiorano, confrontando essas características com o morador da cidade. Então, ele era, de certa forma, o interiorano era, de certa forma, idealizado, transformado em herói, e, ao mesmo tempo, havia uma crítica ao indivíduo urbano. É, assim como no romance indianista, eu coloquei aqui os elementos do cenário, né, nativo, eram incluídos na composição do personagem. Então, de fato, também a natureza era muito ressaltada como se fizesse parte desse personagem. E aí, essa idealização natureza e a construção de um herói que é muito vinculado com essa natureza era o casamento perfeito para construir uma identidade nacional pátria. Bom, a principal obra desse período é o sertanejo, e o sertanejo vai contar uma história que é narrada em terceira pessoa por Severino, que é um narrador que também é personagem, um personagem narrador, que representa o povo brasileiro. Severino é um homem pobre, simples, né? Que vai, é como se ele fosse qualquer pessoa brasileira pobre que luta contra a fome e a miséria. E ele vai contar a história de Arnaldo Loureiro, que é um vaqueiro que trabalha para um capitão, né? A gente está falando de uma sociedade rural nessa época, que é o capitão Arnaldo Campelo, que era um cara muito poderoso na época. O Arnaldo Loureiro era tido como um funcionário exemplar, era muito fiel e ele é apaixonado pela filha do patrão, que é a Flor, né? Flor é a filha do Campelo, do Arnaldo Campelo, que é o patrão do Arnaldo Loureiro. O, o Arnaldo, então, vai nutrir esse amor pela Flor, mas ele é um simples vaqueiro, né? Ele não tá ao nível da filha do patrão. De novo, a gente tem aquela característica típica do romantismo, do amor impedido pelas convenções sociais, pelas desigualdades, né? De novo, aquele amor proibido faz uma linha que conecta toda a narrativa. E aí, como a Flor está prometida em casamento para um outro cara, que é o Leandro Barbalho, ela acaba que vai para o casamento com ele, mas no dia do casamento, esse Leandro é morto por inimigos do pai da moça, do pai da Flor, que é o capitão. Então o Arnaldo Loureiro aproveita a situação e consola a Flor e eles começam a ter ali um desenlace amoroso e o capitão acaba batizando ele com o mesmo nome da família para permitir esse romance. Então aqui a gente observa que no final tem ali uma espécie de final feliz, que é mais típico do romantismo, embora a gente tenha algumas obras com final triste, como é o caso da Iracema, mas é mais comum finais felizes. Só que para que o Arnaldo consiga ficar com a Flor, ele tem que ser batizado com o nome da família. Isso vai mostrar bastante da cultura da sociedade dessa época, que fazia de tudo para manter um nível social, para manter aquela noção de estar numa classe específica com um padrão social mais valorizado, né? E o importante desse tipo de obra é que vai mostrar ali a cultura rural do Brasil, como funcionava nessa época, que é uma coisa que não tinha sido mostrada ainda.